Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícia. Aqui no meu canal, semanalmente, vou comentar as notícias que são postadas no meu Instagram. No meu Instagram, segue lá o meu Instagram. O meu Instagram é Eduardo_Medeiros Z, QR Code na tela. O meu canal de notícias vai ser um comentário sucinto, mas uma opinião sincera de todas as notícias da semana. E não importa que é o noticiário, doa quem doer, essa vai ser a minha versão. Se você, eu peço para que você acompanhe meu canal, curta os vídeos, comentem e ativem o sininho para notificações, além de seguir o meu canal. Bom, vamos lá. A primeira notícia que eu vou consultar, que eu postei aqui no meu Instagram. Primeira notícia. Cena do mensalão se repete com CPMI do INSS. As imagens aqui de 2006 e 2026 mostram deputados do PT em comemoração aos encerramentos de investigações de corrupção. Meus amigos, olha lá que maravilha. Vamos ver aqui o que eu escrevi aqui no comentário aqui do meu Instagram. Olho na tela para a notícia aqui. Então, vamos lá, o meu Instagram é Eduardo_Medeiros Z. O meu comentário, vamos ao meu comentário. CPI, INSS e o fantasma do mensalão. Déjà vu político? A notícia destaca o encerramento da CPMI do INSS sem indiciamentos ligados ao governo, seguido de comemorações públicas. A cena, para muitos, remete diretamente ao episódio do paralelo que chama a atenção, as investigações de grande repercussão, forte disputa narrativa e, no final, discursos de vitória política. Agora eu quero saber a vitória política de quem? A vitória da população, a vitória do povo ou a vitória do partido? Vamos lá. O problema não é apenas o resultado, é a percepção pública. Quando casos graves terminam sem responsabilização clara, o sentimento que fica é de impunidade, desgaste institucional, descrédito nas investigações. E um Estado de direito sério, investigação não pode virar palco político, nem para acusar sem prova, nem para comemorar a ausência de consequência. E o INSS está no centro disso, um sistema já pressionado, com histórico de má gestão e suspeitas recorrentes, agora envolvido em mais um episódio que termina sob confiança. Bom, pessoal, esse aqui é um assunto já recorrente do governo. Históricos de corrupção e a base governista criando obstáculos para barrar as investigações e até uma possível CPMI. Para quem não lembra o caso do INSS, foi um caso de um escândalo absurdo, em que milhares de pessoas, milhares de aposentados, tiveram sua aposentadoria com multa da vida toda, 35 anos de contribuição, sendo descontado da sua fonte de vencimentos em troca de instituições financeiras e sindicatos envolvidos. O que acontecia? Passava as informações, existiam contratos fraudados e o aposentado, que contribuiu a vida toda, tinha os seus descontos com uma periodicidade constante, sendo envolvidos, no caso, o careca do INSS, bancos, instituições financeiras e até o filho do Lulinha. E aí o resultado é a comemoração da base governista, do arquivamento do inquérito sem o menor relatório. E qual é o ponto central dessa notícia? Não é sobre repetir 2005, é sobre o Brasil parecer preso em ciclos onde escândalos começam grandes e terminam pequenos demais. Coincidência? Bom, pessoal, a gente sabe que durante esse governo vários escândalos surgiram, no primeiro governo, o escândalo que surgiu foi o escândalo do mensalão, depois em seguida o petrolão, agora teve o escândalo do INSS. Ou seja, é uma forma, são escândalos que vêm se perpetuando ao longo do tempo, milhões de dinheiro, uma quantidade exorbitante de dinheiro foi arrecadado nesse escândalo e não se tomou nenhuma providência nesse sentido. A gente sabe que o INSS já é um sistema totalmente falido, à medida que a população envelhece, diminui a quantidade de população mais jovem. O sistema previdenciário é um sistema de pirâmide, ou seja, quem está na base sustenta quem está no topo. Só que acontece que a nossa pirâmide ela está se invertendo. O que acontece?
com a população envelhecendo, o topo ele está maior do que a base. Então, quer dizer, se a base é menor, como é que vai sustentar o topo, que é sustentado por quem contribui? É como se fosse uma pirâmide de Ponzi, só que uma pirâmide de Ponzi institucionalizada. Alia a isso a inflação e a desvalorização constante da moeda, ou seja, você se aposenta hoje com um valor correspondente que daqui a alguns anos esse valor vai ser muito menor, ou seja, a pessoa passa a vida inteira contribuindo com uma correção monetária insignificante, né? Na verdade nem corrige monetariamente, com o passar dos anos essa aposentadoria que as pessoas recebem acaba diminuindo o poder de compra da população, colapsando o sistema previdenciário e tendo reformas atrás de reformas. Antigamente, nos anos 90, o aposentador se aposentava com menos de 50 anos, né? 48 anos e 53, se eu não me engano. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. E atualmente a aposentadoria já gira em torno de 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Ou seja, e ainda por cima não é o suficiente para manter o sistema previdenciário, com possibilidade de novas reformas no futuro. Então é isso que essa notícia nos retrata. Agora essa notícia da revista Oeste, vocês perceberam que a maioria das notícias aqui que eu pego é da revista Oeste, porque a Oeste ela se trata de uma revista de oposição. Infelizmente a imprensa tem uma tendência a apoiar o governo. Eu procuro notícias de oposição, mas eu também utilizo notícias de outros canais, dependendo da notícia. Vamos lá essa notícia aqui. FGC deu 4 bilhões ao Master meses antes da liquidação. É isso aí, voltamos ao velho e conhecida notícia aqui dos últimos tempos, Banco Master. 4 bilhões depois e mesmo assim quebrou? A reportagem revela que o Fundo Garantidor de Crédito, para quem não sabe, é o fundo que sustenta, que mantém as economias dos investidores. Por exemplo, se você faz um investimento numa renda fixa, no Tesouro Direto, existe um fundo financiado, né, pelas instituições financeiras que chama-se Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo ele garante que o seu investimento até 250 mil reais não seja perdido, ou seja, você pode resgatar mesmo que a instituição financeira venha à falência ou a liquidação extrajudicial pelo Banco Central, como é o caso do Banco Master. Só que acontece é o seguinte, muitos investidores que estão aguardando o resgate desse investimento, né, ainda está na fila, porque são muitos investidores que acabaram perdendo perderam temporariamente toda a sua economia. Então vamos continuar a notícia aqui. Revela que o FGC, que eu já mencionei anteriormente, aportou cerca de 4 bilhões no Banco Master poucos meses antes da liquidação. A justificativa: tentaram uma saída ordenada. O resultado não funcionou. Traduzindo sem rodeios, jogaram bilhões no sistema, a crise de liquidez continuou, ou seja, o banco continuou pegando o dinheiro dos seus credores e utilizando para pagar festinhas e degustação de uísque. E o banco quebrou do mesmo jeito. O ponto crítico o FGC não é dinheiro mágico, ele é bancado pelo próprio sistema financeiro, como eu disse a vocês, que repassa esse custo diretamente para o mercado e no fim para o cliente. É lógico. Quem paga a conta? Quem paga a conta é o cliente, você que faz empréstimo no banco, que concede os seus investimentos, que pagam as taxas bancárias, são justamente para financiar esse sistema de segurança de crédito. Isso levanta questões sérias. Houve erro na avaliação de risco? Com certeza. Tentativa de ganhar tempo? Provavelmente. Ou simplesmente socializar o prejuízo antes do colapso? Também. É tudo junto. Esses tipos de intervenção criam um precedente perigoso. Lucros são privados e prejuízos tendem a ser diluídos. Ou seja, se você pode pegar o exemplo de um investimento que você fizer. Se você fizer um investimento, comprar uma ação esperando receber um dividendo, ou investir numa criptomoeda, por exemplo, quando você recebe o seu lucro, o governo ele quer uma parte, ou seja, vai incidir o seu imposto de renda. Agora, se você obtiver prejuízo, tiver que fazer alguma chamada de margem, o prejuízo é só seu. É no caso aqui do banco, a mesma coisa. O banco obteve prejuízo, quem que acabou pagando a conta? O próprio contribuinte, né? E os usuários dos serviços bancários.
Enquanto isso, o investidor comum continua acreditando que está protegido, sem entender o risco sistêmico por trás. Se nem 4 bilhões seguraram, o problema era a liquidez ou solvência desde o início? Com certeza era solvência desde o início, porque o banco ele fez uma aposta, ele recebeu todo o dinheiro dos credores, sem nenhum fundo, para retornar o empréstimo que foi feito através dos CDBs. Ou seja, quem investiu acreditou em uma furada. E foi o que aconteceu. Se deu mal. E aqui nesse país, infelizmente, nós temos um sistema. Se vocês têm dúvida, pesquise sobre cantilionários. O que seria? São algumas instituições que recebem o dinheiro primeiro. Antes do dinheiro, ele se diluiu com o valor. Ou seja, o governo ele emite papel moeda, à medida que o governo emite papel moeda, esse dinheiro ele vai primeiro para algumas pessoas, para alguns amigos do rei, ou seja, são os continionários, antes desse dinheiro ser desvalorizado com o aumento da base monetária. Resultado, seu poder de compra diminui cada vez mais e quem é próximo ao emissor da moeda consegue ganhar cada vez mais dinheiro, porque ele recebe dinheiro a juros baixíssimos e com um valor muito mais alto do que o consumidor final quando recebe lá na ponta. Pobreza na Argentina cai para 29% e atinge menor nível desde 2018. Isso aí está falando do governo argentino, o governo do Milei, que passou por sucessivas crises a Argentina, com forte desvalorização da moeda, com escândalos de corrupção durante o governo dos Kirchner, principalmente da Cristina Kirchner, e o Milei entrou desacreditado e considerado como um louco. Só que aí o resultado, ele diz na notícia que cai a pobreza para 29%. Vamos lá? Argentina, queda da pobreza. Dado positivo, mas com leitura crítica. A notícia aponta que a pobreza caiu para 29%, o menor nível desde 2018. Um número relevante, mas que exige análise além da manchete. Primeiro ponto, queda de pobreza não acontece por decreto. Ele vem, em geral, de ajuste econômico, reorganização dos preços e redução das distorções. E reorganização de preços não significa diminuir os preços através da canetada estatal. A reorganização de preço é feita através de uma política de controle monetário pelo Estado. Controle monetário, diminuição dos impostos, diminuição do Estado, controle da economia e responsabilidade fiscal. E sob a ótica da escola austríaca, lá vai eu com a escola austríaca, isso faz sentido. Quando o Estado reduz a interferência e permite que o mercado se reorganize, há melhora na alocação de recursos, retomada da atividade produtiva e geração real de riqueza, não artificial. O Estado ele cumpre o papel social de geração de riqueza através da redução de tributos. Com a redução de tributos, a produtividade aumenta e a riqueza também, e reduz a inflação. A inflação nada é mais do que o aumento da base monetária, e não com o aumento de preços. Não adianta o governo, ele na canetada, querer diminuir o aumento de preços, né, se a economia real não funciona assim. Quem produz, ele quer obter lucro. Todo mundo que quer produzir, ele tem que obter lucro. Ele tem que obter lucro para aumentar a produtividade, para fazer o investimento na sua produção, para pagar os colaboradores, os empregados e fazer circular a economia livremente. O contraste é inevitável. Países que insistem em controle de preços, expansão monetária, aumento de gasto público, tende a gerar exatamente o oposto: inflação, perda do poder de compra, aumento estrutural da pobreza. Mas calma, 29% ainda é um número alto. Isso não é vitória final, é no máximo início da correção de rota, ou seja, está recuperando toda a economia que foi perdida durante os governos dos Kirchners. E o que esse dado mostra? No fundo, não existe atalho, não existe canetada que crie prosperidade. Prosperidade vem de produção, liberdade econômica, responsabilidade fiscal. E aí a pergunta: outros países vão aprender com isso? Por exemplo, algum país aqui que a gente conhece? Ou continuar insistindo nos mesmos erros que geram pobreza? Dizendo que aumenta os impostos para fazer distribuição de renda, mas na verdade a renda ela não sai do poder central. E vamos lá para a próxima notícia.
Em compensação, nós temos uma notícia aqui do site Metrópolis, que diz mais ou menos o contrário do que foi dito na notícia anterior. Esse aqui é do site Metrópolis. Galípolo diz que temos uma sociedade que não tolera mais a inflação. Veja só vocês, ele descobriu a América. A sociedade não tolera mais inflação. Sério mesmo? A fala do presidente do Banco Central é daquelas que parecem profundas. Não são apenas o óbvio dito em voz alta. Ninguém tolera a inflação. Nunca tolerou a inflação. Quem que tolera a inflação? Você tolera o aumento de preço? A diminuição do seu poder de compra? O seu salário sendo diminuído cada mês que passa invisivelmente? O que você compra com R$100, amanhã você não consegue comprar nem com 5, você não consegue comprar nem com 200? Isso aí é o aumento de preço e a diluição da moeda. Vamos ao ponto que evitam dizer que inflação não é aumento de preço. Inflação é expansão da base monetária, já dizia o Roberto Campos, o avô, não o neto. Mais dinheiro sendo criado sem lastro real, dinheiro sendo emitido com lastro na confiança de político e de governo, e perda do poder de compra da moeda. Você compra o que você compra hoje com R$100, amanhã você não consegue comprar nem com 200. O aumento de preços é só consequência, não é causa. Quando o Estado injeta liquidez, reduz juros artificialmente, financia indiretamente o gasto público, o resultado inevitável é desvalorização da moeda, aumento generalizado do preço. E então a frase correta seria: a sociedade não tolera mais perder poder de compra por decisões monetárias? Mas isso ninguém fala, né? Por reconhecer isso, implica admitir que a inflação não é política, não acidente, é um imposto invisível e funciona como transferência silenciosa da riqueza, ou seja, quem tem menos acaba transferindo o seu poder de compra para quem tem mais, porque é muito simples, né? Dentro da teoria do Cantillon, quem detém primeiro o repasse dessa moeda emitida prevalece em relação aos demais que recebem no final. Prevalece em relação ao consumidor final ou ao trabalhador. Então, no fundo, o cidadão paga no supermercado, no combustível, no aluguel, e o discurso continua tratando o efeito como causa. A pergunta que fica: se todos sabem que a inflação destrói o poder de compra, por que continuam expandindo a base monetária como se não houvesse consequência? Por quê? Isso porque é a leitura dos economistas keynesianos. Eles acreditam que quanto maior o investimento estatal, maior o aumento de riqueza. Só que chega uma hora que essa conta não fecha. Quando você aumenta aumenta a expansão monetária, você aumenta a inflação, diminui o poder de compra e a arrecadação, consequentemente, de acordo com a curva de Laffer, ele vai diminuindo, porque o Estado ele acha que cobrando mais impostos e aumentando os gastos públicos, ele vai gerar mais riqueza. Mas o que acontece é justamente o contrário. Tem aí experiências históricas, como aconteceu na Argentina, como aconteceu nos países que tiveram um aumento do estado do bem-estar social. E essa é uma consequência que acontece em qualquer país que acredita nessa falácia da expansão da base monetária e do lastro da moeda com base na confiança de político e de governos. Bom, e com essa notícia eu encerro aqui o meu vídeo de comentários das notícias da semana do meu Instagram. Não esqueçam de me seguir no Instagram, é Eduardo_Medeiros Z. Esse é o meu Instagram e esse é o meu canal de notícias. Eu agradeço muito que vocês tenham acompanhado esse vídeo até o final. E não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima semana. Um abraço para vocês e continuem firmes e fortes e não acreditem em qualquer falácia. Um abraço.